Hora da Prosa. Muito bem, no Hora da Prosa de hoje, a gente recebe aqui o Dr. Jaime Dias, ele que é gerente técnico da Vetoquinol, ele é médico veterinário, né? Gerente técnico da Vetoquinol Saúde Animal, está com a gente e vai falar sobre doenças e quais as medidas de proteções dos cães, principalmente com essa notícia aí, essa ação do Ministério da Agricultura, que proibiu a comercialização de uma vacina contra a leishmaniose para cães. E é para ele que a gente fala bom dia. Bom dia, doutor Jaime. Bom dia, Cláudio. Bom dia a você e a todos os seus ouvintes. Muito obrigado, doutor Jaime. Doutor Jaime, em primeiro lugar, muito obrigado por estar com a gente aqui nesta manhã, aqui no Jornal Campo Aberto, da CBN Grandes Lagos, trazendo informações importantes para quem tem um cãozinho aí, seja ele de guarda, seja ele na sua propriedade, porque eu acho que não exista uma única propriedade por esse Brasil imenso, né, de dimensão continental, que não tenha um cãozinho aí, ou seja, de guarda, de companhia, ou até mesmo de trabalho, não é isso, doutor? Perfeito, né? Os cães, eles fazem parte da nossa família, né? E também, independente se é na área rural, se é área urbana, eles estão sempre conosco, né? Exato, fazem a nossa alegria. Bom, eu queria que o senhor falasse para a gente quais os reflexos dessa proibição, né, do Ministério da Agricultura de uma vacina contra a leishmaniose para os cães. Quais os reflexos para os cães, não só da cidade, mas também do campo, doutor? Cláudio, é importante lembrar que, primeiramente, a leishmaniose é uma doença extremamente perigosa. Ela acomete cães, mas também acomete seres humanos e pode levar ambos à morte. Então, esse é um ponto mais importante de tudo. Com relação à vacinação, ela existe, ela é uma oportunidade, assim, de você fazer uma forma de prevenção, mas é importante lembrar que existem outras formas também, e o tutor, ele pode ele pode ter todo um processo, né, na sua casa, na sua fazenda, para evitar que essa transmissão aconteça. E como seria isso? Então, nós temos outras oportunidades além da vacinação, que seriam, por exemplo, coleiras com ação repelente contra o mosquito transmissor. A leishmaniose, ela não é transmitida de um cão doente para um cão saudável ou de um cão doente para o ser humano sem que tenha a presença do mosquito transmissor, que é chamado popularmente de mosquito palha. Então, a gente tem que manter esse mosquitinho afastado dos cães. E aí a gente então tem a oportunidade de coleiras com ação repelente e fazem esse trabalho pra gente. Isso seria muito mais prático, também não tem nenhum tipo de estresse no animal, enfim, coloca-se a coleira ali e isso vai agir como um repelente. Agora, doutor, o senhor falou aí das consequências sérias da doença, o senhor tem um número de quantos animais e qual a frequência dessa doença no Brasil, não? Cláudio, o que nós temos de informação é que a leishmaniose já existe há muito tempo, né? Uhum. E até então era uma doença que a gente caracterizava a presença dela em algumas regiões, sei lá, região norte, região nordeste. No estado de São Paulo, a região oeste era uma região bem importante em relação à leishmaniose, mas hoje a leishmaniose ela vem se difundindo, né? Ela está praticamente em todos os estados do Brasil. E o que a gente vem observando é que quanto mais informações a gente passa para os tutores, para a população, mais o diagnóstico ele é solicitado juntamente ao médico veterinário. Uhum. Então o tutor passa a buscar mais o diagnóstico. Então a gente vem observando um número crescente dessa enfermidade. E aí a gente tem um dado da literatura que traz uma informação importante para a gente. E quando a gente tem numa região um ser humano positivo, nós temos em média pelo menos já 200 cães acometidos. Nossa! Então, realmente, assim, o número de cães acometidos, praticamente, ele é muito maior do que o ser humano, porque a transmissão de cão para cão, através do mosquito, da picada do mosquito, ela é muito mais facilitada. Então, a gente tem essa transmissão para o cão de uma forma mais frequente, vamos colocar assim, e para cada humano positivo, quando diagnosticado um humano positivo, a área é dada como uma área importante de leishmaniose. E aí a gente vai começar a olhar os cães. E aí, pelo menos a gente tem ali um número de 200 infectados. É um número muito grande, né, doutor? Enfim, muito grande. Agora,
por exemplo, vamos começar do começo, como diria o caipira. Pessoa, né, tá com vontade de adquirir um animal, seja ele para companhia, seja ele para trabalho, enfim. Bom, ele vai lá, começa primeiro com o calendário vacinal, colocando em dia o calendário, o animal, né, com as vacinas recomendadas para cada idade, tudo. Mas se ele já ganha um animal, ele recebe um animal já, digamos, adulto, qual o primeiro passo para ele se proteger, não só o animal, mas se proteger também contra essa doença? Claro, levando em conta aí o mosquito, mas assim, bom, temos que tomar, qual a primeira atitude que o tutor tem que tomar? Bom, você colocou um ponto muito importante. Quando é filhote, a primeira coisa que a gente faz é buscar o médico veterinário. Sim. Ele faz o esquema de vacinação, o esquema de vermifugação, e a gente recebe uma série de orientações. Uhum. Quando é um cão adulto, às vezes a gente parte do princípio que ele já é adulto, porque a gente não tem que ter tantos cuidados ali. Mas é extremamente importante, mesmo sendo um cão adulto, que você até às vezes sabe a procedência, é importante você levá-lo ao médico veterinário para que você possa, se tiver alguma suspeita de leishmaniose, claro, fazer os exames necessários, seguir com a orientação, verificar então positivo ou negativo, e claro, se você tem a oportunidade de manter o mosquito afastado, então a gente tem que partir para todo esse processo de cuidado. Aí eu falei para você de coleira repelente. Uhum. Existe no mercado coleiras com tecnologias diferentes. A gente tem coleiras, até que você tem uma associação de princípios ativos importantes, até com 3 princípios ativos, que protege por até 8 meses. Então, você tem um período longo de proteção, de 8 meses de ação. Isso é bem legal, porque você mantém uma proteção contínua por um tempo longo. Então, isso é muito importante. Uhum. E aí a gente tem outras medidas, Cláudio, que podem ser realizadas também, que seria, por exemplo, você abrigar o animal no final da tarde, início da noite, que é onde o mosquito mais sai, você passa ali, onde mais ele pica. Entendi. Então você traz o animal para um local mais protegido, mais abrigado. Entendi. E outro ponto é você usar, por exemplo, telas em portas e janelas, Uhum. para que você possa manter o mosquitinho do lado de fora. Uhum. Mas tudo isso já usando também a coleira. Uhum. E claro, esse mosquito, Cláudio, ele tem um ponto diferente de quando a gente olha para o Aedes aegypti, para o pernilongo, por exemplo. Os pernilongos, o Aedes, eles fazem um ciclo em água. O mosquitinho da leishmania, ele faz o ciclo dele em matéria orgânica. Então é importante... Em matéria onde? Matéria orgânica. Ah, matéria orgânica. Matéria orgânica. Então, por exemplo, a gente tem lá uma área externa, você tem folhas em decomposição, você tem um substrato orgânico ali. Uhum. O importante é a gente remover das áreas ao redor das casas essas matérias orgânicas que possam estar ali. Às vezes é um fruto que caiu, está apodrecendo. Uhum. Então é importante manter também esse ambiente o mais livre possível dessa matéria orgânica, porque ela serve de substrato para os ovinhos e desenvolvimento das larvas desse mosquitinho. Uhum. Então, contrário do Aedes, que faz em água, o ciclo, ele faz o ciclo em matéria orgânica. Então tem algumas coisas, algumas medidas que a gente pode ir orientando para que o tutor ele fique mais tranquilo, para que ele possa, mesmo sendo um cão já adulto, ele possa ter um cuidado adequado, possa ficar tranquilo. Então, mesmo sendo adulto, envolva o médico veterinário dentro do processo dessa adoção, para que você tenha toda a tranquilidade e verifique também outras enfermidades que possam estar ocorrendo. Mas é importante receber essas orientações, mesmo sendo um cão já adulto, que você acabou de adotar, por exemplo. Muito bom. Agora, para essa coleira, por exemplo, existem coleiras para cada tipo de raça, por exemplo, um animal de um porte maior, existe esse tipo de diferenciação? Sim, existe. Geralmente as coleiras elas são por quilo, né? Então a gente tem geralmente a oportunidade de 2 tamanhos, um tamanho P e um tamanho G. Uhum. Então você vai identificar o peso do animal e conforme o peso, você vai, claro, buscar essa coleira do tamanho, né, conforme o peso. Uhum. E aí você tem todo um processo de encoleiramento, de colocá-la no pescoço, que você consegue adaptar a coleira facilmente no pescoço do animal. Uhum. E caso tenha um excedente, você corta. Entendi. Então são de fácil ajuste. Então dá para você sim, independente da raça, independente do peso, do tamanho, você consegue ajustar as coleiras, né, existentes no mercado conforme peso, né, e, claro, a circunferência do pescoço. Certo. Agora, além da coleira, existe outro meio de proteger aí o animal? Então, Cláudio, além da coleira, que eu vou colocar para você que coleira, ela é o ponto mais importante da prevenção. A gente falou de vacina, mas quando a gente olha as pesquisas internacionais, os guias internacionais e mesmo os guias que foram publicados no Brasil, temos grandes especialistas no Brasil em leishmaniose, os guias eles colocam que o encoleiramento é a principal forma de medida preventiva. E aí a gente vem na sequência com as demais. Então, primeiro encolera. Depois,
vamos tomar cuidado aí com relação ao mosquito. Manter ele longe. Então a gente colocou a coleira, mas o que a gente pode fazer? Então, pela porta, remover matéria orgânica, abrigar esse animal, né, mais no final do dia aí, para a gente evitar as picadas. Então, isso tudo são medidas de controle para a gente afastar o mosquito. E quando a gente faz isso, claro, nós estamos também nos preocupando com a nossa saúde. Porque além de manter longe o mosquitinho do cão, tem que lembrar que esse mosquitinho também pega a gente. Então, tudo que a gente puder fazer para mantê-lo afastado, melhor. Lembrando que essa doença é transmitida sem o ser humano e ela pode levar o ser humano à morte se não diagnosticada, se não tratada. Então é uma zoonose gravíssima. Lembrando mais uma vez que o agente transmissor não é um animal, e sim um mosquito. E sim o mosquito, ele tem que estar presente. Se a gente não tiver um mosquito, eu posso ter um cão positivo e não vai acontecer nada. Entendi. Mas esse mosquito é muito pequeno e às vezes a gente não consegue nem visualizá-lo. Entendi. Ele é muito pequenininho, então o importante é sempre manter os processos de prevenção e manter esse mosquito afastado de todo mundo, porque o estrago da picada é grande. Lembrando que o senhor falou aí com relação a matéria orgânica em volta da casa, assim, essas coisas. Gente, é importante quando vocês fizerem isso, dar aquela bela rastelada em volta da casa e tal. Mas olha, vai aqui uma dica, cavem um buraco, assim, essas coisas, para jogar esse material orgânico lá dentro e depois cubra com uma camada boa de terra. Por quê? Se você colocar fogo, você vai causar outro problema. Então, tem que tomar cuidado com relação a isso. Manter a área periférica da casa ali bem limpa, longe de folhas, manter esse material orgânico para evitar atrair esse mosquitinho aí, como o próprio Dr. Jaime disse, é um mosquito muito pequeno e que faz um estrago gigantesco na nossa saúde. Agora, o senhor disse bem, a coleira, pelo jeito, é o método mais tranquilo, mais fácil e mais eficiente, né? Muito tranquilo, muito fácil. Basta então você encoleirar o animal, claro, né? Buscando uma coleira de qualidade, buscando uma coleira que realmente ofereça uma eficácia adequada com relação a esse processo de repelência do mosquito. Encoleirou, você faz todo o ajuste conforme orientado, né, na bula do produto. Então, fez o encoleiramento, vai lá no calendário, anota o dia que você colocou e anota depois lá o tempo que você tem que trocar. Lembrando que tem oportunidades, então, de coleira com até 8 meses de ação contra esse mosquito. Então, é um tempo longo, é um tempo importante, e você fica tranquilo. Mas coloca lá no calendário, anota lá a data da troca. Quando estiver se aproximando da data da troca, claro, busque um novo produto e já troque, já coloque de novo, né, um novo produto no pescoço ali, para a gente manter essa repelência continuamente. Então, o uso é contínuo da coleira. Vencer uma, já põe outra, e assim a proteção será contínua, é isso? E assim a proteção é contínua, importante. O encoleiramento tem que ser mantido e o produto tem um tempo de vencimento, né? Então, você tem a oportunidade aí, claro, de acompanhar tudo isso. No momento da troca, você pode até fazer isso no momento exato da troca, caso você queira fazer uns dias antes, tá tudo certo. Mas é importante, mantenha o produto sempre observando o tempo de ação e trocando no momento correto para que você mantenha a repelência o tempo todo. Agora, um animal contaminado, digamos que nós temos aqui, vamos falar em hipóteses aqui, só para a gente dar um exemplo para o pessoal que está acompanhando a gente, numa propriedade rural. Tem lá um animal infectado com isso, um ambiente propício para atrair o mosquito e, enfim, além do ser humano, quais outros animais podem ser contaminados? Então nós temos ali, principalmente o cão, né? Mas nós temos aí a oportunidade de estar na transmissão para o ser humano. Pesquisas já mostram que tem a transmissão também para o gato. Então o gato aí pode ser considerado um animal importante aí já na cadeia do processo de leishmaniose. E alguns outros animais. Você pode ter roedores, né? Grandes roedores que ficam às vezes, né, no espaço rural, que são mais frequentes, então você pode ter outros reservatórios. Vamos colocar assim. Mas o mais importante realmente são os cães, pela proximidade que tem com a gente. E claro, se esse animal é positivo, ele está sempre junto com a gente, se o mosquitinho está em cima dele ali picando, daqui a pouco vai picar a gente, a transmissão fica muito mais fácil. Exatamente. Muito mais fácil você então passar do cão para o ser humano nesse contexto, do que você pegar um animal silvestre, está positivo e a gente sofrer a picada. Mas, Cláudio, o que você colocou foi muito importante. Matéria orgânica, a gente nem precisa chamar de lixo. Né? Não é lixo. É adubo. São folhas. Adubo. A gente faz muito isso na fazenda, né? A gente faz muito substrato, a gente coloca. É bom, isso fortalece a plantação, principalmente ao redor da casa. Mas é importante, sempre mantenha as áreas, né, da casa, ali em torno da casa, o mais livre possível. Vamos manter o terreirão aí
limpo, tirar essas folhas em decomposição, porque tem muita folha caindo, e são folhas ali que vão fazer um substrato orgânico, e que isso pode, sim, formar ali, né, um momento adequado ali, né? Então fornecer nutrientes adequados para que essas larvas comecem a se proliferar. E aí a gente vai montar um ciclo muito grande da presença desses mosquitos no entorno dessa casa, oferecendo risco, então, para os proprietários, para quem mora ali. Então é muito importante a gente cuidar. Exatamente. Bom, isso tem muitas casas, né? Comum em sítio, chácara, essas coisas, tem muita árvore frutífera ali ao redor, né? Então é importante quando aqueles frutos caem, amadurecem, dar uma rastelada ali, além de você. E outras pragas também que você pode trazer. Então é importante você rastelar, deixar aquele ambiente limpo, principalmente porque com certeza você vai ter ali um cachorro, um gato, e se você não tiver a presença do mosquito ali atraído por essa sujeira, esse material orgânico, você com certeza vai ter um ambiente muito mais seguro, principalmente para o teu animal, e, né, que você é tutor, e principalmente para você também, né? Porque a gente não pode colocar cerca tão facilmente em mosquito, mas a gente pode colocar uma coleira de boa qualidade no animal de estimação e eliminar, assim, da forma mais eficiente possível, esse habitat propício para a atração do mosquito, principalmente o palha, né, doutor? Perfeito, que é o grande vilão da história. Sem ele não há transmissão. E mais uma vez, ele é pequeno, de difícil identificação, então a gente às vezes nem percebe a presença dele. Quando você vê, já está sendo incomodado pela picada, que era um pouquinho dolorida, mas aí já foi. Aí já era. Então, aí já era. Então, se ele tiver infectado, ele vai transmitir a leishmaniose para você. Tá bom. Doutor, se a pessoa tiver dúvida tem algum site, algum endereço que as pessoas podem entrar em contato com por exemplo, com a Vetoquinol, para colher mais informações sobre esses tipos de proteção? Sim, ela pode visitar o nosso site, né, vetoquinol.com.br, é só acessar nossas páginas, caso ela tenha alguma dúvida, pode encaminhar as mensagens ali pra gente, será uma prazer em responder, sim. Fique à vontade, caso tenha aí, né, a gente sabe que é uma enfermidade perigosa e ainda existe muita dúvida sobre ela. E nós ficamos à disposição, Cláudio. Claro, a melhor maneira de você trazer realmente as informações é através do seu programa, como você fez agora, ou através de outras mídias que a gente possa levar o tutor a ter uma leitura, às vezes, de material, uma conversa diferenciada a respeito da doença. E, claro, o médico veterinário está ali pertinho, ele tem total domínio da informação dessa doença. Então, qualquer dúvida também não se esqueça, o médico veterinário está ali à disposição, numa conversa, numa orientação, e como a gente vai, então, fazer todo esse processo de controle. E mais importante, se você é um tutor, tem uma suspeita que você também possa, de repente, ter leishmaniose, procure o médico o mais rápido possível. Os médicos também estão lá preparados e prontos para acolher, passar as informações e, claro, também fazer o diagnóstico. Importante de tudo, diagnóstico, identificação da doença, tratamento, métodos de prevenção, para que a gente possa ficar livre desse grande incômodo. Isso, é verdade. E consciência sobre a seriedade desse tema, né? Então, é só seguir esses passos aí e todo mundo vai se proteger. E caso já tenha acontecido aí, buscar o acompanhamento médico, enfim, para não dar moleza não. É um caso muito sério. Doutor, eu gostaria de agradecer imensamente a participação do senhor aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado, viu? Cláudio, eu que agradeço. Foi um prazer ter a oportunidade de falar contigo. E estou à disposição. Sempre que você precisar, o Vetoquinol, nós estamos sempre à disposição, claro, para informar, para trazer mais informações aí para todo o público que te ouve. Tá bom. Muito obrigado. Um excelente final de semana. Para você também. Amém. Repórter CBN agora, 9h29.